ficamos aguardando para ontem a divulgação do vídeo da reunião do dia 22 de abril, mas o ministro Celso de Mello prometeu, na verdade, para a próxima sexta-feira. Vamos aguardar. Enquanto isso, a crise não parou, não deu descanso. Ao contrário, novas manifestações aconteceram e eu queria destacá-la justamente em que direção essas manifestações estão indo. No final da última semana, vários ex-ministros da Defesa, todos eles civis, assinaram um artigo conclamando as Forças Armadas a se manterem leais à Constituição e se distanciarem do projeto autoritário do presidente da República. E ontem, um conjunto de vários ex-ministros de Estado, vários deles ex-ministros dos Direitos Humanos, foram adiante e afirmaram, com todas as letras, que o presidente Bolsonaro já não tem capacidade alguma para estar à frente do governo e conclamam o Congresso a abrir um processo de impeachment. Muito bem, essas manifestações todas, e mais outras que eu queria também destacar, apontam para um desfecho democrático dessa crise. O que eu estou chamando de desfecho democrático? Dentro das regras, em que as instituições continuarão funcionando, não propõe nenhuma alternativa, inventar e criar uma alternativa para a crise. Ao contrário, é apostar e reconhecer as regras que nós já temos para impasses como esse que estamos vivendo agora. Ao mesmo tempo, nós temos personagens que têm apostado num desfecho autoritário, e não vem apenas de militares que estão no governo, do presidente e dos seus adeptos assim mais leais, mas hoje, terça-feira, um jurista bastante reconhecido, Ives Gandra Martins, manifestou em trechos de uma entrevista na Folha de São Paulo de que o STF estaria extrapolando o escopo das suas competências e invadindo justamente a seara do Executivo. E mais do que isso, ele faz uma ameaça, me parece, dizendo que as Forças Armadas podem atuar numa crise assim como um poder moderador e enquadrar as instituições e assumir a direção, preservando um executivo intacto e protegido das decisões do STF. Isso é extremamente arriscado porque digamos assim, dá uma fundamentação jurídica a um golpe de Estado, que exatamente isso que ele está propondo. Muito bem, mas a gente tem visto também outras manifestações apostando num desfecho democrático. Por exemplo, hoje, terça-feira, pela primeira vez, nós teremos às 18h30 um panelaço explicitamente convocado por partidos políticos para defender o impeachment. Esse panelaço não conta com todos os partidos nem de esquerda, nem da oposição, mas o PSOL, PSB, PDT, a Partido Verde e também o Cidadania. Ficou de fora dessa manifestação o PSOL e o PT. A gente não sabe ainda exatamente por que há ainda essa divisão. Temos algumas hipóteses, mas as últimas negociações ainda não foram reveladas. Mas já é um bom sinal, de que os partidos estão se organizando e falando de forma mais coletiva entre eles. Ao mesmo tempo, ontem teve uma entrevista interessante no Roda Viva. Eu chamaria até de uma entrevista histórica, porque é um personagem que não está envolvido em partidos políticos, que eu estou me referindo aqui ao Felipe Neto, que é uma sensação entre crianças e adolescentes, e é um youtuber, um influenciador digital, como se diz, que tem 38 milhões de pessoas e se posicionou muito claramente contrário à permanência do Bolsonaro no governo, e ele identificou, na sua fala, no seu vídeo, o Bolsonaro o identificou como um fascista, e que por isso não pode ser tolerado. Isso é inusitado, por quê? É difícil você ver jovens que estão no mercado, que dependem, depende de clientes para consumir os seus produtos e os seus canais, assim por diante, se manifestar politicamente e com tal veemência. E isso é interessante porque conclama a que outros personagens, não só os veteranos, mas também os mais jovens influenciadores, que influenciam a opinião de jovens,
e também crianças, e também os pais desses jovens e dessas crianças, a se posicionarem em relação ao que estamos acontecendo nesse momento. Não é? Então, nesse sentido, os atores, a gente começa a subir a um novo patamar, não é? Em que a gente identifica personagens se posicionando em relação à crítica, à crise. Né? O problema todo, exatamente, é que não temos apenas as manifestações para um desfecho democrático. Né? Ao mesmo tempo, nós vemos, a gente está vendo que aqueles que apostam numa alternativa autoritária também estão se organizando e se manifestando. E tudo isso diante de uma crise sanitária terrível. Não é? O país já se tornou, já é visível para todo mundo, em todos os meios de comunicação de todo mundo, em várias línguas, tem acompanhado diariamente o que vem acontecendo no nosso país, não é? E afinal de contas interessa a todo mundo, porque se trata de uma pandemia, não é? Quer dizer, o fato de nós se o governo brasileiro não atuar de forma a superar essa crise sanitária, isso terá impacto em outros países, não é? Caso o governo insista nesse tipo de procedimento, teremos evidentemente o cerceamento da nossa possibilidade de transitar não apenas de pessoas, de mobilidade entre países, mas também dos nossos produtos. Não é? Então, nesse sentido, o que o presidente da República faz, não é, e se manifesta não é apenas de uma forma desumana, não é, incompreensível, mas é também de uma maneira contra a economia da população brasileira. Não é? Então, nesse sentido, a crise evidentemente está longe de um desfecho, não é? Mas temos que ficar bastante alerta porque as duas possibilidades estão em jogo. Ou teremos um desfecho democrático, dentro das regras, né? Ou teremos um desfecho completamente autoritário, que é o que muitos de nós tememos.